Shalom Aleichem, que a paz reine sobre vocês. Shalom Lekulam, a paz para todos. Eu sou Felipe Cunha e esse vídeo é um vídeo resposta ao vídeo Yeshua não é o Mashiach. Quero também fazer alguns comentários. Alguns irmãos já fizeram, alguns judeus messiânicos já fizeram os seus vídeos, e eu também quero compartilhar para aqueles que me assistem no YouTube ou no Face, e eu quero estar aqui também argumentando, refutando esse vídeo. Primeiramente, quando se inicia esse vídeo com o título Yeshua não é o Mashiach, os argumentos que foram utilizados para tal vídeo, Yeshua não é o Mashiach, eles não são sólidos. E eu quero estar aqui comentando sobre eles. Tá? A base para eles falarem que Yeshua não é o Mashiach é os erros da Berit ou Brit Hadashah. Certo? Aqui é uma Brit Hadashah em hebraico. Eles argumentam alguns erros da Brit Hadashah. E isso foi o motivo de eu fazer esse vídeo. Por quê? Quando nós lemos o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, olha que interessante. Eu vou refutar só na vida de Paulo, através de Shaul Hachalia. Shaul Hachalia, no capítulo 9, está respirando ameaças ainda contra a comunidade messiânica do primeiro século, judeus messiânicos do primeiro século. Shaul, então ele vai para Damasco, e na estrada indo para Damasco, uma luz aparece e joga ele por terra, e ali ele já levanta, ouvindo a voz do Mashiach em hebraico, dizendo: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Yeshua fala para Paulo: eu sou Yeshua a quem tu persegue. Shaul recebe a ordem, a orientação do Mashiach para ir para uma casa, que se chama Desponte, vai para a rua que se chama Direita, na casa de Judas, lá no versículo 11. Shaul, que tem aquela visão, ele vai para essa rua, a rua que se chama Direita, para a casa de Judas, e lá ele aguarda Ananias, que vai orar por ele. Ponto. Primeira refutação minha: a pessoa não acredita em Yeshua porque existem erros de tradução ou enxerto, visto que Shaul não acreditou no Mashiach através de livro, porque não tinha Brit Hadashah no primeiro século, irmãos. Shaul não creu no Mashiach pela Brit Hadashah ou Brit Hadashah. Shaul creu no Mashiach por experiência pessoal. A minha refutação é que nenhum erro que contém na Brit Hadashah, na Brit Hadashah, é argumento para dizer que Yeshua não é o Messias. Aquelas pessoas que dizem que um dia teve um encontro com o Mashiach e hoje diz que o Mashiach não é o Mashiach que antes dizia que era o Mashiach, baseado em erros de tradução, possíveis erros, que já foi refutado por outros irmãos, o vídeo acerca. Então eu não vou falar sobre a refutação dos versículos que foram refutados desse grupo, mas eu quero dizer que nenhum erro que esteja aqui é argumento para dizer que Yeshua não é o Mashiach, visto que Shaul não creu no Mashiach através de livros, Ele não creu no Mashiach, mas por experiência pessoal. Qualquer pessoa que tem uma experiência pessoal com Yeshua tem convicção da sua emuná. E não vai ser erro numa Brit Hadashah que foi escrita por pessoas
porque a Brit Hadashah não caiu do céu, não foi um anjo que entregou aqui na minha mão, tá? Ela foi escrita por pessoas, existe interpolações, existe muitas das vezes até erros de tradução, existe, claro que existe. Foi escrita por homens, foi copiada à mão, e uma Brit Hadashah tem no mínimo 2000 anos. Não vai conter erro? Se contém erro não vai conter erro na Brit Hadashah. Mas esses argumentos dos erros de tradução são argumentos fracos. E a minha refutação é em cima da experiência que tais diziam que tinham. E agora, através de livros, estão refutando a própria experiência que eles dizem que tiveram lá no passado. Fica meio incoerente. Mas a minha refutação é essa. Como que eu vou deixar de crer no Mashiach só porque há erros em uma tradução, visto que existiram personagens aqui que tiveram convicção que Yeshua era o Mashiach sem a Brit Hadashah. Eu posso dar o exemplo do eunuco, que na realidade não é eunuco, é um crente, que Felipe, ele foi levado aqui no capítulo em diante, aqui, um capítulo até, nos versículos anteriores, no versículo 26 do capítulo 8, o Felipe se encontra com o eunuco, que na realidade é um crente, e ali o Felipe está lendo o livro do profeta Isaías. E esse eunuco crê na mensagem, na realidade, Felipe está explicando, tá, o profeta Isaías na pessoa do Mashiach, o eunuco crer sem Brit Hadashah, só com o Taná. Queridos, no primeiro século a pregação era baseada no Taná e não na Brit Hadashah. Então a refutação para dizer que Yeshua não é o Mashiach, baseado nos erros da Brit Hadashah, não cola. Sabe por que não cola? Porque muitos aqui não tiveram encontro com o Mashiach pela Brit Hadashah ou pela Berit Hadashah, mas por uma experiência e pela fé. O eunuco é um, o apóstolo Paulo é outro, e tantos outros que creram no Mashiach sem a Brit Hadashah. Pois bem, então os argumentos são fraquíssimos para dizer que o Messias, que Yeshua não é o Mashiach de Israel. O interessante disso tudo, que as argumentações para dizer que Yeshua não é o Mashiach, é baseado no erro da Brit Hadashah. Eu quero dizer que o Messias, Yeshua, não é o Mashiach, baseado no Taná. Porque eu posso pegar lá Isaías 53, tá? O Mashiach sofredor, que os rabinos antigos, tá? Os rabinos antigos atestam que Isaías 53 fala do Mashiach, tá? E como é que pode então, se o mesmo grupo diz que é para ouvir os sábios do nosso povo? Então por que não ouve os sábios do nosso povo que diz que Isaías 53 fala do Mashiach? Isaías 11 fala do Mashiach, só que Isaías 11 é a segunda vinda do Mashiach. Isaías 53 é a primeira vinda. Então no primeiro século, queridos, a pregação que fala do Mashiach não era baseada na Brit Hadashah, mas no Tanar, nos profetas. Então cai por terra essa argumentação. A Brit Hadashah, eu poderia dizer que é escritos dos Netzarim, escritos dos apóstolos, escritos do Mashiach. Só que a pregação de Pedro aos judeus no capítulo 3 de Atos é baseado no Tanar. A pregação de Paulo é baseada no Tanar e não na Brit Hadashah. O apóstolo Paulo não creu no Mashiach através da Brit Hadashah, mas por experiência própria. Então, cai por terra esse argumento. Existem erros aqui? Existem? Claro que vão existir. Mas se você pesquisar direitinho, você vai ver que não é muitos erros. Há ali falta de compreensão na interpretação, pelos níveis de interpretação que existem para interpretar os textos da Taná, da Torá. Os judeus, eles têm mais de um nível de interpretação. Então eu não posso seguir apenas de chegar e dizer, esse texto aqui está errado. Eu vou dar um exemplo.
como que as pessoas dizem que é erro e não é. Yeshua, ele entra em Jericó e lá tem um cego. Uma passagem diz que havia um cego, outra passagem diz que havia 2 cegos. A mesma passagem, em outro livro, diz que Yeshua saía da cidade. Uma outra passagem diz que Yeshua entrava na cidade. Aí pega um leigo e falar que é erro de tradução, sem compreender a cultura, sem compreender direito o contexto, vai dizer que é erro de tradução. E eu tenho a resposta para isso. Existiam 2 cidades de Jericó, uma em ruína e uma nova que Herodes o Grande edificou. Então Yeshua sai. Quando o texto diz que Yeshua sai e entra, e o outro diz que ele entra e sai, na realidade ele está saindo de uma e entrando em outra Jericó. E quando diz que é um cego, e o outro diz que é outro, que tem 2 cegos, e outra passagem diz que tem um cego, pela própria cultura da época, ali há uma explicação. Mulheres não eram registradas nos escritos, nem crianças. Então, possivelmente, era um cego. Quando um autor está dizendo que era um cego e o outro autor está dizendo que é 2 cegos, é porque um autor registrou aquele outro cego que possivelmente era uma mulher ou uma criança. Então não há erros assim, conforme as pessoas estão dizendo. Há erros? Há erros. Sim, que eu tenho certeza que tem erros. Porque no próprio Taná tem erros de tradução. Tem erros e tem muitas das vezes há modificações pelos escribas. Tá? Por exemplo, quando a mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, os rabinos trataram de tirar amaldiçoar e colocaram abençoar. Porque os rabinos acharam muito pesado essa palavra, então eles foram modificados e botaram na crítica textual. Então existem muitas passagens do Tanar que tem modificações. E se nós não entendermos isso, nós vamos sair falando que há erro, que há erro. Então a minha refutação a esse grupo é a seguinte: não tem como refutar que o Mashiach não é Yeshua, baseando-se na Brit Re Hadashah, tá? Porque Paulo e a maioria dos apóstolos, tá? Eles creram por experiência, e os que vieram pela pregação vieram se baseado no Tanar e não na Brit Hadashah ou Brit Re Hadashah, para quem queira. Então, queridos, apóstolo Pedro vai pregar, usa Tanar, usa Torá. Apóstolo Paulo vai pregar, eles usam Tanar. Eles não usam Brit Hadashah. Então não tem como refutar baseado-se em erro da Brit Hadashah. Uma coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Em João, eu quero ler em Yohanan capítulo 15, para me terminar, porque muitos já falaram sobre isso e existem refutações muito melhores que a minha aí no YouTube, mas eu queria compartilhar para defender o mestre, ainda que ele não precisa de defesa, mas eu quero deixar, tá, para aqueles que vão me ouvir. Diz assim, João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. No versículo 16, não foi vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Veja, nos últimos dias, disse o apóstolo Paulo, muitos irão apostatar da fé. E foi nisso que Yeshua falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Yeshua é o Mashiach de Israel. Yeshua é o Mashiach. E todos os apóstolos do primeiro século, quando falaram de Yeshua, usaram Isaías, usaram os profetas. Eles não tinham um cânon, tá? Um cânon da Brit Hadashah. Eles não tinham, eles tinham os ditos do Mashiach que estavam com os apóstolos, mas de forma oral. Depois foi parar em manuscritos, em códex, e depois em Sefer, livro, como esse aqui que está na minha mão, que é uma Torá, é uma Brit Hadashah em hebraico, tá? Então, erros na Brit Hadashah não provam nada,
não provam que Yeshua não é um Mashiach. E eu, por exemplo, creio no Mashiach por experiência e não por livros. Porque o dia que eu voltei e retornei para o Eterno, Ele me buscou. Eu não fui procurar livro de rabino, tá? Um outro detalhe é o seguinte: nós temos que seguir os sábios do nosso povo. Nós temos que ler a história dos sábios. Nós temos que estudar com os sábios do nosso povo. A maioria dos sábios do nosso povo que este grupo estava utilizando, os livros, tá? A maioria desses rabinos, para não dizer 99%, não acreditavam em Yeshua. Ia ser claro que, demorando ou não, ia demorar, mas ia acontecer isso. Ia acontecer que iam negar o nome de Yeshua. É claro, está estudando, tá, na fonte de quem diz que Yeshua não é o Mashiach, vai dar, é nisso mesmo. Mas que o Eterno vos abençoe, e Yeshua é o Mashiach. Então, quando vim falar que há erros na Berit Hadashah, na Brit Re Hadashah, vocês digam que os apóstolos do primeiro século baseavam as suas pregações, tá, os seus sermões, no Tanar, e não em um livro que foi canonizado lá pela igreja romana. Amém? Então os apóstolos tinham em mãos o quê? Quando Paulo diz para Timóteo sobre as escrituras, toda escritura divinamente inspirada é apta para o ensino. Que escritura que ele está falando? Não era essa aqui, porque essa aqui ainda não tinha em mãos. Então esse argumento é fraco, é falácia, e o Mashiach, ele é Yeshua, e Yeshua é o Mashiach. Shalom Leculan, sou Felipe Cunha. Gostou? Compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar, tá? Sabendo que o Mashiach já disse que nos últimos dias muitos iam apostatar da fé, assim como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, Demas me abandonou seguindo o presente século. Muitos vão largar Yeshua, e o Senhor já falou comigo que isso vai crescer, e muitas pessoas vão cair nesse sentido, vão abandonar Yeshua. É um grande teste que virá sobre os eleitos, tá? Se possível for, enganaria os eleitos, mas aquele que está com selo na testa, o selo do Mashiach, não será enganado. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Leculam.